Fala pessoal, nessa questão ele pede para a gente pegar um triângulo ABC qualquer, pegar um ponto P dentro desse triângulo e traçar três retas paralelas aos lados desse triângulo, passando ali pelo ponto P. Então você vai perceber que eu tenho a reta B, que é o lado do triângulo, e eu vou traçar IF passando por P, paralelo à reta B. Eu tenho o lado BC do triângulo, e eu vou traçar o segmento EH, passando pelo ponto P, que é paralelo ao lado BC. E eu tenho também o lado AC do triângulo, e eu vou traçar o segmento DG, passando por P e paralelo àquele lado do triângulo. Perfeito. Ele diz que os triângulos têm áreas 4, 9 e 16, né? São 6 partes que são formadas aqui dentro, 3 triângulos e 3 quadriláteros. Os triângulos têm áreas 4, 9 e 16. E ele pede para você encontrar a área do triângulo grandão com base nessas informações. Então, o que a gente vai começar percebendo? Paralelismo dentro de triângulos costuma gerar semelhança de triângulos. Então, eu vou marcar os ângulos para ver se a gente chega em alguma conclusão interessante. Se eu chamar esse ângulo de alfa, esse alfa vai aparecer em vários outros lugares nessa questão. Ele vai aparecer aqui também. Por quê? Porque se as retas verdes são paralelas, eu vou enxergar o AB como sendo a transversal, e a gente sabe que retas paralelas formam sempre o mesmo ângulo com as transversais, né? Então, esse alfa sobe. Mas a reta B é paralela à reta IF, as duas azuis. Então, se eu enxergo a verde como transversal, esse alfa pula aqui para dentro. Opa, mas de novo o EH é paralelo a BC, né? As verdes são paralelas, então se eu enxergo o IF como sendo a transversal, esse alfa pula aqui para baixo. Né? A mesma lógica eu posso usar para esse ângulo que eu vou chamar de beta. Como as roxinhas são paralelas, se o EH for transversal, eu puxo o beta para cá. Como as verdinhas são paralelas, se o AC for transversal, eu puxo o beta aqui para baixo. Né? De novo, usando as roxas como paralelas, o beta vem aqui para a esquerda. Então, perceba que, repetindo esse raciocínio também para esse ângulo gama, a conclusão natural a que a gente vai chegar nesse exercício é que todos os 4 triângulos, os 3 menores, cujas áreas foram dadas, e o grandão, cuja área o exercício te pediu, eles são triângulos semelhantes. Vamos focar primeiro na semelhança entre os triângulos DEP, que é o triângulo menor de área 9, e o triângulo PFG, que é o triângulo de área, de área 4, certo? Quando a gente tem triângulos semelhantes, existe uma grandeza chamada razão de semelhança, que indica, né, qual é a proporção utilizada nessa semelhança. Essa razão de semelhança serve para quando a gente compara comprimentos correspondentes dos 2 triângulos. Mas é um exercício sobre áreas. E o casinho, que é a razão de semelhança, ele não pode ser usado diretamente para você comparar as áreas. Quem é usado para comparação de áreas é esse casinho ao quadrado. Então, K, que é a razão de semelhança ao quadrado, vai ser a razão entre áreas desses triângulos que são semelhantes. Se a área do triângulo DEP é 9 e a área do triângulo PFG é 4, então esse vai ser o valor de K ao quadrado. Bom, mas se você sabe quem que é o K ao quadrado, você sabe quem que é o K, porque basta você tirar a raiz da equação. Então, se eu puxo a raiz daqui, fica K do lado esquerdo, e a raiz de 9/4 é 3 sobre 2. Essa razão K serve para a gente comparar comprimentos correspondentes entre esses triângulos, por exemplo, as bases. E se as bases estão na razão de 3/2, eu posso chamar uma delas de 3x e a outra de 2x. Vamos pular a nossa comparação agora os triângulos DEP, de novo, e IPH, que é o triângulo de área 16. De novo, como que eu tenho desses triângulos é a área, eu vou partir para o cálculo do K ao quadrado de novo, que é a razão entre as áreas. Então, 9
para 16. Mas, se eu tenho as áreas, eu tenho, né? Se eu tenho o K ao quadrado, eu consigo descobrir o K, é só tirar a raiz. Então, K vai ser raiz de 9/16, que é 3/4. Né? Esse K que serve para comprimentos. Opa, mas se o K é 3/4, isso significa que os comprimentos, incluindo as bases, estão na proporção de 3/4. Se esse mede 3x, esse aqui vai medir 4x. Muito bem. Então, descobrimos, né, ou pelo menos representamos de alguma maneira as bases dos triângulos menores. Perceba que, além dos 3 triângulos, foram criados 3 quadriláteros dentro do triângulo ABC, com a construção proposta pelo enunciado. Esses 3 quadriláteros são claramente paralelogramos. Lembra que a gente marcou com cores os segmentos que eram paralelos. E se você prestar atenção nessas cores, você vai perceber que os lados opostos aqui são da mesma cor e, portanto, são paralelos. O quadrilátero que tem lados opostos paralelos é um paralelogramo. E uma coisa interessante do paralelogramo é que os lados opostos são do mesmo tamanho. Então, se você indicou esse lado como sendo 3x, o BF pode ser representado por 3x também. Se você indicou esse lado como 4x, o GC pode ser representado como 4x também. E isso significa que agora você tem como representar a área do triângulo maiorzão, que é formada pela soma desses 3 segmentos. 3x mais 2x mais 4x. Isso daqui dá 9x. Agora, a gente pode comparar esse triângulo grande com qualquer um dos outros. Né? Então, vou pegar o triângulo ABC e estudar a semelhança dele com, por exemplo, o triângulo DEP, que é o nosso triângulo que a gente está usando sempre. Eu tenho, para esses triângulos, eu tenho as bases para comparar, né? Porque eu não sei a área do triângulo grande, então não tem como você partir direto para a comparação das áreas. Então, eu vou tentar determinar o que vai ser o K entre eles. O K é a razão das bases. A base do grande é 9x, a base do pequeno é 3x. Então, cortando o x, eu descubro que o casinho, que é a razão de semelhança, é 9/3. E eu não vou simplificar só para deixar o resultado mais explícito, né? O resultado dessa questão é muito bonito e vale a pena para a gente perceber o que vai rolar aqui. Então, o K é 9/3 e isso é a razão de comprimentos. Mas, de novo, a gente está interessado em áreas nesse exercício. Né? Então, o K ao quadrado é o que eu estou procurando. E se o K é 9/3, o K ao quadrado, que é a razão de áreas, é 81/9. Isso significa que a área do triângulo grande é 81/9 da área do triângulo pequeno, que é 9, certo? Então, a área do triângulo ABC é 81/9 vezes a área do triângulo DEP, que é 9, né? 81/9 vezes 9, como essa área aqui é exatamente igual a 9, isso corta com essa área e a gente conclui que a área desejada é exatamente de 81 centímetros quadrados, como está representado ali na alternativa C. Aí você vai me perguntar, por que você não simplificou ali, né, Vitor? Para você perceber que, a partir do momento em que você descobriu a base desse triângulo, que a gente representou como sendo 9x, a resposta já era o quadrado disso, né? Porque esse x já representa a proporção entre os lados de um triângulo para o outro, e qualquer que fosse o número que aparecesse aqui, ele seria justamente o número obtido da área do seu triângulo, né? E ele cortaria no próximo passo, como a gente viu acontecer. Então, se eu fizesse a comparação, em vez de usar o triângulo DEP, eu usasse, por exemplo, o triângulo PFG, aí a razão seria 9/4, certo? Seria 9/2, desculpa. O K ao quadrado ficaria 81/4. E aí, quando eu multiplicasse pela área do triângulo, cortaria o 4, sobrando só 81. Então, a parte interessante é que, de fato,
o valor que você encontrou para essa base em termos de x já é o cara que ao quadrado vai te dar a resposta final. Então, um problema bonito, né? Que te mostra que às vezes com poucas informações aparentemente desconexas e insuficientes para você chegar na resposta, dá para a gente descobrir coisas interessantes a partir disso. Eu espero que você tenha gostado da resolução. Até a próxima!